Olá, o Jornal de Sábado começa agora e hoje você vai ver. Vamos mostrar que já está em funcionamento em Rio do Sul o Bethesda, um espaço para convivência de idosos. A gente apresenta para você o seu Mário, que ainda está na ativa, tem emprego fixo com carteira assinada aos 98 anos de idade. Vereador propõe consulta pública para mudanças no Pare Azul, antiga área azul, o estacionamento rotativo de Rio do Sul. E você vai conhecer um pouco da história do Gilberto de Dona Ema. Ele se recupera depois de sofrer um acidente grave com uma máquina agrícola. O prefeito Adriano Pofo, de Ibirama, recebeu o selo Prefeito Empreendedor em premiação do Sebrae de Santa Catarina. O reconhecimento foi na categoria Empreendedorismo na Escola, por conta das ações que trazem para a educação os conceitos de empreendedorismo e desenvolvimento econômico. As ações contaram com o estímulo dos gestores educacionais, órgãos públicos e entidades parceiras, com atividades como a educação fiscal, realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, com o álbum de figurinhas lúdico, onde as gravuras eram trocadas por cupons e notas fiscais. Nós vamos agora até o Jardim América, aqui em Rio do Sul, para mostrar que já está funcionando o Bethesda, um espaço para convivência de idosos. Um lugar para passar o tempo e também fazer novas amizades. Desde dezembro do ano passado, está funcionando em Rio do Sul a Bethesda, que é um espaço para convivência de idosos durante o dia. A ideia é da Ângela e da Sandra, que perceberam que Rio do Sul e a região precisavam de um lugar como esse. Esse nome significa lugar de cura, lugar de cuidado. E nós entendemos que havia essa necessidade em Rio do Sul, porque nós temos mais de 10 mil idosos aqui no nosso município e muitas famílias não sabiam como ou o que fazer, porque precisam trabalhar fora. E esse idoso, então, passa o dia aqui, com entretenimento, com jogos, onde vai ser estimulado o cognitivo. E então nós pensamos nisso, que o direito deles seja garantido, que é viver em família. Então a possibilidade desse idoso estar aqui conosco, fazendo com que a saúde mental dele seja melhorada, com que a qualidade de vida seja melhor, faz então com que os vínculos familiares sejam fortalecidos e que o idoso não precise ser institucionalizado. O nosso objetivo, Caio, na verdade, é dar uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. É fazerem eles se sentirem úteis, amados, saberem que ainda na terceira idade eles têm condições de ter a roda de amizade. Aqui mesmo eles podem fazer amigos novos. Os idosos são recebidos nessa casa no Jardim América, aqui em Rio do Sul. Aqui há quartos, banheiros adaptados, cozinha e outros espaços para diversas atividades. A casa é ampla, nós temos 4 quartos, todos eles adaptados, corredores, banheiros, temos as salas de jogos, temos o refeitório, temos a sala de TV, temos um espaço amplo para brincadeiras, para jogos. Estamos, na verdade, construindo uma horta elevada para quem tiver depois interesse e gosta de trabalhar com uma terra, né? A ideia é receber idosos de Rio do Sul e da região, já que muitos acabam ficando só em casa. E aqui podem receber cuidados, alimentação e também bastante carinho. Então, nós atendemos as pessoas acima de 60 anos com dependência 1 e 2. Por quê? Nós não atendemos os idosos acamados, porque esse espaço não se configura numa clínica de reabilitação, mas ele está pautado dentro dos parâmetros da assistência social. O Bethesda vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Só que haverá também a possibilidade de atendimentos nos fins de semana com pernoite. Os interessados em conhecer o espaço podem procurar o Bethesda nas redes sociais ou vir até o local no Jardim América. É um ambiente acolhedor, uma casa onde os idosos são acolhidos, onde ele tem essa interação com os cuidadores, com a equipe de enfermagem, onde eles podem ter a roda de conversa, falar das suas histórias, ele vai ter com quem conversar, enfim, ele vai ter um dia diferente.
E vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esse fim de semana. Hoje, no decorrer do dia, o tempo vai melhorando e teremos sol em boa parte do estado. A frente fria está em deslocamento para alto mar e temos também a aproximação agora de um sistema de alta pressão no oceano. O domingo, de modo geral, deve ter sol entre nuvens em Santa Catarina. E aí, a partir da tarde, volta a ter condição de chuva, que deve acontecer de forma bem isolada e especialmente nas regiões do oeste catarinense. Nos 2 dias do final de semana, as temperaturas ficam bem parecidas com as de ontem. Um amanhecer um pouco mais fresquinho e a temperaturas máximas amenas durante a tarde. Amanhã tem mais um sorteio da Trimania e o prêmio principal desse fim de semana é de R$200 mil. 10 mil no primeiro, segundo e terceiro prêmio e 30 sorteios de R$1.000 no Super Giro da Sorte. Comprando Trimania Cap Filantropia Premiável, você poderá ajudar o Hospital Santo Antônio com a sessão facultativa do Direito de Resgate. Participe e boa sorte! E a seguir a gente apresenta para você o seu Mário, que ainda está na ativa, tem emprego fixo com carteira assinada aos 98 anos de idade. A gente volta já já. E começou em Lontras a obra de pavimentação asfáltica das ruas que ligam a Praça 11 à rodovia de acesso a Presidente Nereu. Essa e outras informações você acompanha nos destaques da semana. Os trabalhos começaram nesta semana com a retirada das lajotas da Rua Afonso Rau, na Praça 11. O pavimento antigo vai dar lugar ao asfalto, tanto nesta rua quanto na Rodolfo Leite, que faz a ligação com a rodovia de acesso a Presidente Nereu. Vão ser asfaltados 734 metros nas duas ruas. E a Caixa Econômica Federal começou a liberar nesta semana o saque extraordinário do FGTS. Nascidos em janeiro, são os primeiros a ter direito ao resgate. Seguindo o calendário da Caixa Econômica Federal, os nascidos em dezembro serão os últimos a ter direito ao resgate. Ele será liberado a partir do dia 15 de junho. Os valores para a retirada ficam disponíveis até 15 de dezembro. E foi lançado nesta semana em Presidente Getúlio um livro escrito por um bombeiro militar sobre a tragédia climática ocorrida em Presidente Getúlio no fim de 2020. Uma tarde de autógrafos marcou o lançamento oficial do livro Bravura e Solidariedade no Fronte, realizado na Biblioteca Municipal em Presidente Getúlio. E o Programa Saúde do Trabalhador de Rio do Sul completou neste mês 15 anos. A iniciativa, lançada em 2007, leva para dentro das empresas atendimento e coleta de exames que ajudam a manter um cuidado constante com a saúde. Em 15 anos foram mais de 66 mil atendimentos e coletas de exames em trabalhadores. O salário mínimo em 2023 será de R$ 1.294 e não terá aumento acima da inflação. O reajuste consta do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, enviado ao Congresso Nacional. O reajuste segue a projeção de 6,7% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor para esse ano. O projeto também apresentou previsões de R$ 1.337 para o salário mínimo em 2024 e R$ 1.378 para 2025. As projeções são preliminares e serão revistas nos próximos anos. E quando se tem vontade de trabalhar, a idade não importa muito não. É o que a gente vai ver agora. Encontramos um senhor em Rio do Sul que continua na ativa aos 98 anos. Quase centenário, ele tem emprego fixo e carteira assinada. Quem chega no Clube do Jardim América se depara com o porteiro já bem conhecido pelos frequentadores. Este é o seu Mário e aqui é o local de trabalho dele. Tudo normal, não fosse a idade deste senhor, 98 anos. Mas isso não atrapalha em nada o desempenho da função.
Todos os dias o seu Mário vem trabalhar e bem disposto, porque ficar parado não é com ele. Para mim é um prazer trabalhar, né? É bom, né? Pra gente, né? A gente conserva a pessoa, sempre memória, né? Tá sempre em dia. Bem, o seu Mário cumpre expediente na portaria durante as manhãs, mas foi aqui, ó, nas piscinas do clube, que ele trabalhou por cerca de 40 anos. Ele era o responsável pela limpeza e manutenção das piscinas, cuidava da qualidade da água com a aplicação dos produtos, passava a peneira todos os dias, enfim, deixava tudo limpinho para o pessoal aproveitar. Primeira coisa era passar a peneira para tirar os bichos de cima da água. Não deixava entrar ninguém até que não estava bem limpinho. Eu me preocupava demais, até demais. Ainda de manhã cedo vinha aqui com escuro ainda para limpar a piscina, dia de limpeza. Para mim era uma alegria ver os outros tomar banho e eu limpava para os outros, né? O senhor nunca quis aprender a nadar aí na piscina? Não, nunca. Aprendi desse pequeno, daí depois de grande também não me interessei, né? Eu queria saber de limpar. Eu não podia ver nada dentro da piscina. O seu Mário nasceu em março de 1924. Natural de Rio dos Cedros, ele foi agricultor por muitos anos lá. Aí veio para Rio do Sul quando tinha mais de 50. Trabalhou por um curto período numa fábrica de rádios e depois se tornou funcionário do clube. Emprego que mantém até hoje, com carteira assinada e tudo, apesar de já estar aposentado. Quando pega um serviço, tem que gostar daquele serviço. E tem que gostar, saber fazer também, porque não adianta ter aquele serviço e não saber, né? Além da vontade de trabalhar, o seu Mário esbanja a saúde. Disse que só toma um remédio para controlar a pressão arterial de vez em quando. Para ele, o segredo da longevidade está na alimentação. Se alimentar bem e não tomar bebida, eu nunca tomei, nunca. Sempre me conservei toda a vida. Só pensei no serviço, no trabalho. Casado e pai de 2 filhos, o idoso quase centenário enche de orgulho a família por ser assim tão prestativo e é uma referência para os colegas de trabalho, que até se emocionam ao falar dele. Falar do seu Mário é um orgulho que a gente tem. O seu Mário, como parceiro e colega de trabalho, passou muita experiência para a gente, ele inspira a gente. É uma pessoa sempre do bem, ele toda a vida esteve disposto a ensinar, sempre prestativo. Conhece tudo de tubulação do clube, que ele por anos cuidou da piscina e vem ajudando na manutenção agora. A gente pergunta, ele ainda lembra onde ele fez a tubulação, ele tem uma memória muito boa. E para quem pensa que ele quer parar, olha, se depender da força de vontade, o trabalho vai longe. O senhor não quer parar de trabalhar para descansar um pouco? Como é que é? Não, eu gosto de trabalhar, né? Porque daí é vida, né? Se parar daí, aí acabou a pessoa daí. Eu gosto de trabalhar. Eu lembro de um dia o seu Mário falar assim, eu tenho que cuidar um pouco no açúcar porque eu quero ainda trabalhar até os 100 anos ainda. Então é um amor, é um carinho pela profissão que ele conseguiu aqui com a gente e que o clube tem e dá esse valor a ele também. Uma pessoa assim de exemplo para em um milhão mais ou menos isso. No próximo bloco tem as informações factuais no Direto da Redação. Estamos de volta e é hora de ir até a redação para atualizar as informações de trânsito e polícia das últimas horas. Olá, você que acompanha o Jornal de Sábado, hora de informações direto da redação. E a gente começa falando de acidentes graves registrados no estado e que envolveram motos. Na manhã de ontem, a batida foi na BR-470, no bairro Passo Manso, lá em Blumenau. Envolveu 2 motos e um carro. Segundo os bombeiros, uma mulher de 35 anos que
conduzia uma das motos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Segundo as informações repassadas, ela teve a frente cortada por um veículo e acabou batendo na lateral de uma tracker. Os bombeiros prestaram atendimento para ela, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu, infelizmente, e morreu. Outras 3 pessoas tiveram ferimentos leves nesse acidente. O outro acidente grave foi registrado na tarde de quinta-feira na BR-101, em Balneário Pissarras, no litoral do estado. Foi uma batida envolvendo uma moto com placa de Blumenau, uma BMW R1250 e uma Trailblazer com placas de Piraju, em São Paulo. Nesse acidente, o condutor da moto de 28 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. A passageira de 22 anos teve apenas lesões leves. Já o condutor da Blazer, de 37 anos, não teve ferimentos. Falando agora da região do Alto Vale, os bombeiros atenderam um acidente na manhã de ontem, no quilômetro 193 da BR-470, ali na Serra dos Ilhéus, em Pouso Redondo. No local, houve o tombamento de uma carreta e, com isso, a carga acabou ficando à margem da rodovia, como a gente vê nas imagens aí que foram divulgadas. O motorista teve apenas ferimentos leves. Eu continuo aqui na redação apurando informações e você segue com o Jornal de Sábado. A todos um excelente fim de semana. Obrigado. E vamos falar agora do Pare Azul, a antiga Área Azul, que é o estacionamento rotativo aqui de Rio do Sul. Um vereador está realizando uma consulta pública para propor mudanças, entre elas a volta da tolerância de 10 minutos. Quem passa com frequência, principalmente pela área central de Rio do Sul, já sabe como funciona o estacionamento rotativo na capital do Alto Vale. Para utilizar uma das vagas, o valor cobrado é de R$ 2,00 a hora e hoje não existe nenhuma tolerância de tempo. Ou seja, se o motorista colocar o carro e o monitor do Pare Azul estiver próximo, ele já é notificado. Essa forma de cobrança volta a ser discutida agora em Rio do Sul. Esse vereador está fazendo uma consulta pública para falar, entre outros assuntos, da tolerância de 10 minutos para o estacionamento rotativo. Essa discussão sobre a tolerância na Área Azul, na maior cidade da região, já foi feita outras vezes e inclusive gerou algumas polêmicas. Segundo o vereador, mais uma vez, a ideia é ouvir a comunidade para depois propor algumas mudanças. Eu quero passar para vocês que é uma situação que vem decorrente há muitos anos. Depois daquela última audiência pública, muito foi conversado. Hoje estou fazendo uma consulta pública em todo o comércio de Rio do Sul. Estou levando um abaixo-assinado para a população falar se quer ou não quer. Estou dando essa opção para eles, para depois a gente pensar em montar esse projeto. Já com essa tolerância de 10 minutos é muito importante. Vem aqui na loja, entregar um calçado, pegar um produto, chega no carro, já tem a tolerância. Tem que parar com isso, nós temos que ter 10 minutos de tolerância para esse tipo de coisa. Qualquer estacionamento privativo hoje tem a tolerância, porque esse nosso da Área Azul não tem. Outra mudança no estacionamento beneficiaria alguns profissionais. Nós estamos também trabalhando em cima desse projeto, que é o projeto para prestadores de serviço. Hoje um prestador de serviço vem aqui num prédio, fica 2 horas trabalhando e daí tem que descer novamente para mexer o carro no local, senão leva multa. A gente quer montar esse projeto para facilitar a vida desses prestadores de serviço também. O vereador também falou sobre a possível mudança no prazo para pagamento da notificação do estacionamento, o que poderia ajudar também a entidade que administra o Pare Azul. Hoje o prazo é de 15 dias, a gente quer aumentar o prazo para 30 dias para evitar de vir a multa, que é R$ 180. Tu aumenta o prazo, automaticamente a Área Azul vai ganhar também, aumentar o valor também, mas esse prazo vai ajudar quem tiver, para não precisar pagar a multa na hora, entendeu? A ideia também é visitar outros municípios do estado para saber como funciona o estacionamento rotativo. Eu já tenho marcado ir a Balneário Camboriú com uma vereadora que fez um projeto bem parecido lá e também a Curitibanos. Estamos indo em outros municípios para trazer isso realmente para a nossa cidade de Rio do Sul. A seguir, você vai conhecer um pouco da história do Gilberto de Dona Ema. Ele se recupera depois de sofrer um grave acidente com uma máquina agrícola. A gente volta rapidinho. Nós vamos te levar agora até o município de Dona Ema para contar um pouco da história do Gilberto. Ele sofreu um grave acidente no início desse ano e, aos poucos, está se recuperando. O Gilberto, que mora com a família em Dona Ema, nasceu no dia 17 de dezembro de 1985. Mas ele contou pra gente que agora também vai comemorar
todo dia 12 de janeiro. É porque no começo desse ano ele sofreu um acidente muito grave, depois que uma máquina agrícola tombou sobre ele no interior de Vitor Meireles. Aconteceu que estava trabalhando, guinchando madeira lá e a embreagem escapou e o trator empinou e eu fui pular pro lado certo e pulei pro lado errado e o trator passou por cima. Que eu imaginava, por causa que eu chacoalhei assim, eu vi que tava tudo quebrado, né? Daí fazia o barulho de quebrado e daí imaginei que era muito grave. Eu solicitei os piá para me tirarem dali de carro, até na estrada geral, daí os bombeiros chegaram, o bombeiro, o SAMU. Segundo os bombeiros voluntários de Vitor Meireles e o SAMU, a situação do Gilberto era bastante grave. Ele tinha ferimentos por todo o corpo. E o que chamou a atenção é que, mesmo assim, ele conseguiu caminhar cerca de 30 metros. O estado dele era extremamente grave, né? Então, de início, a gente já constatou que ele tinha vários arcos costais fraturados, né? Tinha hemo, pneumotórax. A gente percebia a dificuldade de respiração dele, né? E o estado dele o quadro clínico dele rebaixando muito, né? Então era extremamente grave, né? Teve rompimento do baço, perfuração dos 2 pulmões, né? E o que marcou bastante a equipe do SAMU que ajudou na ocorrência foi o pedido dele por ajuda. Afinal, ele falou que precisava continuar vivo para cuidar dos 4 filhos. Eu olhei para ele, né? A primeira visão que eu tive assim foi que era crítico. Ele olhou para mim e ele falou, né? Segurou no meu braço, ainda fiquei com mancha no braço, ainda ele olhou para mim e disse: pelo amor de Deus, não me deixa morrer que eu tenho 4 filhos. Daí gravou bastante, marcou bastante, né? Apesar das lesões, tudo, né? E eu prometi para ele, a gente prometeu em equipe, né? A gente tava com a equipe toda, né? Bombeiros, mais gente do SAMU, que a gente ia fazer o possível, que era para ele aguentar firme, que a gente ia conseguir. Aí eu sei que teve uma hora assim que eu peguei assim, botei a mão no rosto dele assim, e disse: cara, tu vai viver, tu tem 4 filhos, tem esposa para voltar, me fala o nome dos teus filhos. Eu acho que a primeira coisa que eu disse que tu vai lembrar quando tu acordar, tu vai me bater na cara, porque todo momento eu batia no rosto dele para manter ele lúcido, né? Porque eu também sou mãe, né? A gente quer voltar para casa e ele dizia assim: eu não posso morrer, eu tenho 4 filhos, eu tenho a esposa. Daí nesse momento chegou a esposa e a mãe, sabe? Aí o desespero foi maior, porque a gente tenta se pôr no lugar de mãe, de ver aquela situação ali, né? Como o local do acidente ficava longe do hospital, foi preciso pedir ajuda para o helicóptero Águia da Polícia Militar de Lages, já que os socorristas sabiam que cada minuto era importante para tentar salvar a vida do Gilberto. Eu esperava que ele ia conseguir. Sim, a gente sempre tem essa esperança. A gente sempre atende sabendo que a gente vai conseguir, que vai ser bem sucedido. O Gilberto foi levado para o hospital de Ibirama e ficou por 43 dias na UTI. Para a família, cada sinal de melhora era motivo para ter alegria e um incentivo para continuar as orações. Daí a primeira coisa que o Gilberto disse para mim, ele disse: eu vou morrer, porque eu tô todo quebrado, mas eu não quero morrer. Daí eu saí de perto dele porque a menina disse que daí se eu chorasse ele ia acabar prejudicando ele, né? Daí eu lembro que a minha sogra se ajoelhou no chão para rezar. Os rapazes do corpo de bombeiro também se ajoelharam em roda para rezar. E daí eles disseram assim: vão indo, porque o helicóptero acabou de baixar. Passados alguns meses do acidente, o Gilberto já está em casa com a família e, como ele mesmo pediu, pode continuar cuidando dos filhos. Para quem participou do atendimento no dia do acidente, ver ele assim é motivo de alegria. Até falei com o Gilberto no particular antes de você chegar, né? Que a gente atende várias ocorrências com o trator, né? E são poucos que escapam com vida, né? E ele nasceu novamente, né? Então, realmente, a situação que ele se encontrava, o estado que ele estava, ele nasceu novamente. É um protocolo para a gente não ter essa ligação com a família, né? Mas não teve como, né? No caso ali, quando ele falou meus filhos, né? A gente tem filho, né? Então, não teve como. Eu tive que manter contato, sabendo, querendo ou não. Eu fazia transferência de paciente, dava uma passadinha lá dentro do hospital, ia lá dentro da UTI, dava uma olhadinha nele. Ele não lembra, ele não, né? Tava em coma, tudo. Mas a gente sempre manteve contato, né? Através do WhatsApp, tudo. É gratificante. É missão cumprida, né?
missão cumprida. Olhar o rostinho de cada um, né, e saber que cada mês, dia 12, né, não é comemorado algo ruim em si, algo legal, eu acho que isso não tem preço, né? Salvar uma vida não tem preço. E todo mundo se deu as mãos, ficamos em oração e hoje nós estamos aqui, né? E para a família, o que fica são os agradecimentos para quem ajudou naquele momento tão difícil. A gente pediu oração para muita gente, muito, e agora a melhor coisa é ter ele aqui. Ele está melhorando, né? Melhorando uns pouquinhos, mas falta muito pouco agora para voltar ao normal. A gente tem Deus na vida também, né? E agradecer a Deus também por causa de estar aqui hoje, que foi muito grave o mesmo acidente. Daí, e pensei neles, né? Pensei na minha esposa, nos meus piá, nos meninos. Daí juntei bastante força para poder sobreviver. Só tenho que agradecer, né? Tá aí com eles, com a minha esposa, com os piá. Até é muito gratificante. O Jornal de Sábado vai ficando por aqui. Eu agradeço o carinho da sua companhia, desejando a todos um excelente fim de semana. Vem aí Marcelo Silveira e o Agricultura Alto Vale.